Bom dia para o nosso bom Deus, para todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados. Mais uma vez, estamos aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa compreender a passagem do Evangelho de hoje. Vamos então agradecer a Deus por tudo, por esta oportunidade, por mais um café da manhã, este banquete maravilhoso, esta mesa farta que a gente vai ter agora. Vamos ter fé, meus amigos, que o dia de hoje vai ser um dia melhor do que o de ontem. Porque a fé não torna as coisas fáceis, e sim possíveis. Deus sempre vai nos surpreender com algo maior e melhor do que buscamos. Nós somos limitados, mas Deus, Ele é infinito. Então vamos confiar, vamos ter fé e vamos pedir e agradecer a Ele por mais esta oportunidade. Agradecer também aos nossos anjos guardiões, os nossos mentores e guias espirituais, a toda a equipe espiritual responsável por este Evangelho segundo o Espiritismo. Que todos eles possam derramar bênçãos e luzes sobre cada um de nós. Vamos procurar uma posição agradável, relaxando o corpo, serenando a mente e visualizando a imagem do Cristo e de todos que já se encontram aqui. Que Jesus abençoe a todos nós. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 27. Pedir e receber. Desculpe, eu estava esquecendo da nossa mensagem de hoje de otimismo, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A mensagem de hoje é a de número 123, que diz o seguinte: preocupando-se consigo, achando os outros ruins, a situação difícil e a vida chata, a consequência natural é ter o olhar tenso, a testa sombria, o sorriso seco, a cara feroz, até mesmo sem se aperceber do mau humor. Se estiver nessa situação e quiser modificar-se, adote o amor, o otimismo, abra os pulmões, respire o ar da alegria, descontraindo-se. Reconheça-se maravilhoso, com força para anular a tristeza, renovar-se, construir o progresso e chegar à felicidade. A vida não deve ser mal vivida, desprezada e humilhada. Valorize-a. A sua cara é o que você sente por dentro. Que linda mensagem! Então é isso, meus amigos. Vamos abrir os nossos pulmões, respirar este ar maravilhoso que Deus nos deu. Vamos ter fé, vamos acreditar que tudo vai dar certo, porque Deus só quer a nossa felicidade. Vamos então orar. O capítulo é o 27, pedir e receber. Que capítulo maravilhoso, pedir e receber. E o item é o 22, maneira de orar. É uma mensagem deixada lá no ano de 1862 pelo nosso amigo
um espírito amigo, V. Monod. Essa mensagem foi deixada lá na França, em Bordeaux, 1862. Monod disse o seguinte: o primeiro dever de toda criatura humana e o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Quase todos rezam, mas são poucos os que sabem rezar. Que importância terão perante o Senhor as frases que repetem de forma maquinal, sem compreender nem prestar atenção no que estão dizendo? Rezam por hábito, por um dever a cumprir, e cuja execução é sempre um peso. A prece do cristão, do espírita ou de qualquer outro culto deve ser feita logo ao acordar, após o espírito retornar o domínio do corpo. Ela deve elevar-se em agradecimento a Deus, com muita humildade. Deve vir do fundo do coração, agradecendo por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante a qual foi permitido, ainda que inconscientemente, visitar os amigos, os espíritos protetores, extraindo do contato com eles novas forças para continuar a caminhada. A prece deve elevar-se humildemente aos pés do Senhor. Deve mostrar a fraqueza que possuem para que possam suplicar seu amparo, seu perdão e sua misericórdia. Ela deve ser profunda, pois é a alma de vocês que deve se elevar até o Criador, devendo transfigurar-se como Jesus no Monte Tabor, quando apareceu de forma iluminada, falando com Moisés e Elias, na presença dos apóstolos Pedro, Tiago e João. A prece deve chegar ao Senhor branca e radiante, de esperança e de amor. Ela deve conter o pedido das graças que necessita, mas daquelas que realmente necessita. É inútil pedirem ao Senhor para encurtar as provas, para lhes dar somente alegrias e riquezas. Peçam a Ele os bens mais preciosos, como a paciência, a resignação e a fé. Não digam como muitos fazem: não vale a pena rezar, uma vez que Deus não me atende. O que pedem a Deus, na maioria das vezes, já se lembraram de pedir a própria melhoria moral? Não, poucas vezes pediram isso. O que mais se lembram de pedir é o sucesso para os empreendimentos terrenos. E depois ainda dizem: Deus não se ocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tanta injustiça. Insensatos, ingratos, se analisarem honestamente o fundo de suas consciências, encontrarão quase sempre em vocês mesmos o ponto de partida para os males pelos quais lamentam. Peçam antes de todas as coisas para que sejam pessoas melhores e vão ver que imensidão de graças e de consolações irão receber. A prece deve ser uma prática diária, sem que para isso seja preciso retirar-se para seus aposentos ou exibir-se de joelho nas praças públicas. Ela deve fazer parte dos deveres de cada um, qualquer que seja a natureza deles, sem exceção. Não é um ato de amor a Deus assistir seus irmãos em qualquer necessidade moral ou física? Não é um ato de reconhecimento elevar o pensamento ao Senhor quando recebe um momento de felicidade, quando um acidente é evitado, até mesmo quando se é atingido apenas de leve por uma contrariedade? Portanto,
É dever de todos agradecer em pensamento. Muito obrigada, meu Deus, por tudo que tenho recebido. É um ato de arrependimento humilhar-se diante do juiz supremo quando cometer uma falta. E ainda que por um breve pensamento lhe dizer: Deus, me perdoa, pois pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Concede-me a força para não mais falhar e a coragem para reparar o meu erro. Devem orar dessa maneira, independente das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como veem, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem trazer nenhuma interrupção a seus trabalhos. E se assim procederem, a prece irá beneficiá-los. Acreditem que um só destes pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido pelo Pai Celestial do que as longas preces recitadas por hábitos, quase sempre sem um objetivo claro, as quais, a hora pré-estabelecida, lembra que chegou o momento de rezar. Que assim seja. Monod, Bordeaux, 1862. Pois é, meus amigos. Será que sabemos realmente orar? Como é que você ora? Depois deste ensinamento do nosso amigo espiritual, a gente tem que pensar: será que estamos fazendo desse jeito? Aquele que tem fé em Deus e numa vida futura, logo ao acordar e também antes de dormir, senta para conversar com Deus. Agradece pela vida e por tudo que recebe. Recebe de graça do nosso Senhor Jesus. E essa conversa, meus amigos, essa oração, ela tem que ser feita de coração. Pois para chegarmos até Deus, nós precisamos estar vestidos com a túnica nupcial. Ou seja, com o coração puro. E quando a gente vai conversar com Deus, a gente tem que abrir o nosso coração. Botar para fora tudo que a gente está sentindo. Infelizmente, como disse nosso amigo, nem todos sabem rezar, pois rezam apenas por hábitos, como se fosse uma obrigação. E ainda tem aqueles que só procuram Deus quando estão em aflição, né? Porque o dia a dia, dizem eles, não tem tempo. A vida é um corre-corre, já acorda em cima da hora, pulando da cama. Não tem tempo nem de dizer obrigada, Senhor, porque eu abri os olhos e ainda estou aqui, reparando minhas faltas. Então, meus amigos, a oração ela deve ser feita partindo do nosso íntimo, colocando para fora e contando a Deus tudo aquilo que estamos sentindo. Nós chegamos até a chorar quando a gente realmente conversa com Deus. Nós temos que ter plena consciência daquilo que falamos e que seja com muita fé. A oração, seja ela feita para pedir ou agradecer, ela precisa ser sentida. Então, o hábito de orar deve ser exercitado diariamente, porque quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus, com Jesus e com os bons espíritos. É através desse momento tão sublime que nós recebemos bênçãos, curas e muito mais coisas que a gente nem imagina. Então,
Reserve alguns momentos de sua vida, diariamente, para se conectar com a divindade. E aí estará sempre recebendo bênção, estará sempre sob a proteção dos bons espíritos. Nós só temos que agradecer a Deus por mais este momento maravilhoso de esclarecimento. Agradecer ao nosso amigo aqui, V. Monod, esse espírito iluminado que veio nos ensinar como orar. Nós só temos que agradecer por tudo. Gratidão, Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que nos deste, pelo dia de hoje, por tudo de bom que possa nos acontecer hoje, amanhã e depois, por todos os desafios que nos permite enfrentar e por tudo que conseguimos com a vossa graça. Agradecemos pela família, porque estamos todos juntos, encarnados e desencarnados, mas estamos juntos, somos espíritos. Que Jesus abençoe a todos nós, abençoe a todos aqueles que estão neste momento passando por aflição, aqueles que ainda não sabem orar, aqueles que ainda não têm fé. Que esta fé possa chegar no íntimo de cada um, porque Deus está dentro de nós, Ele está na nossa consciência, a sua lei está na nossa consciência. Então, meus amigos, o nosso título de hoje é Pedir e Receber. Então, neste momento, vamos silenciar a nossa mente e pedir a Deus aquilo que neste momento nós estamos precisando. Cada um em seu momento. Peça a Deus aquilo que precisa, mas peça com fé. Peça e diga a Ele: Senhor, se for do meu merecimento, dai-me isso que eu estou precisando. E aguarde, porque Jesus diz que quem pede, recebe. Então vamos pedir, mas também vamos agradecer. Agradecer por tudo. Nós somos muito ansiosos. Queremos a coisa para hoje. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Então nós temos que pedir a Jesus que nos dê força para que a gente possa pedir e saber esperar. Porque Deus não abandona ninguém. Às vezes a gente pede uma coisa nas nossas orações e aquilo não chega. Mas não é porque Deus não gosta da gente, né? É porque aquilo não seria bom. Naquele momento a gente não consegue entender. Acha que Deus nos abandonou. Mas lá na frente a gente vai perceber. Que bom que eu não consegui aquilo. Então tudo na vida tem um porquê. Vamos ter fé. Fé e confiar. Vamos pedir paciência, resignação e que Deus nos ajude que a gente possa nos transformar moral e espiritualmente. Que assim seja. A reflexão final de hoje, meus queridos, diz o seguinte: nós, seres humanos, teimamos em desafiar as leis da natureza. Queremos alterar o seu rumo e quando a natureza cumpre com suas leis, nós sofremos com suas consequências. A vida é simples
quando respeitamos as regras deixadas pelo Criador, mas insistimos em alterá-las e daí surgem as dores. Escolhemos o nosso modo de viver sempre de acordo com nossos interesses do momento. Depois, vêm os resultados de nossas escolhas. Ficamos revoltados e acusamos a tudo e a todos. Precisamos compreender que tudo que vivemos foram somente as nossas escolhas, se certas ou erradas, geraram o que estamos vivenciando e tem como objetivo tirarmos lições das escolhas para, após completarmos esses ciclos, saibamos escolhermos com mais sabedoria nossas próprias vivências. Não há ninguém, além de nós, que pode alterar e lhe trazer a felicidade e o bem-estar que cada um de nós almeja, até porque ainda nem nós mesmos temos a consciência do que realmente nos completa e faz feliz. Como alguém poderá nos trazer a felicidade se não pode conhecer o que carregamos em nós? Vamos procurar nos conhecer e nos amar, tirando esse fardo pesado das costas de quem não tem esse poder. Pois quando a nossa luz e o nosso amor brilhar, teremos muito a contribuir para com os que conviver conosco, iluminando não só a nós, mas modificando a vida para a luz. O amor e a luz só habitam no coração daquele que oferece ao outro sem querer receber vantagens com ele, mas sim receberá de volta o que oferece e o retorno sempre virá. E nem sempre de onde se imagina, mas sempre de outro coração que já o tenha para nós oferecer. Pois aquele que julgamos ingratos são apenas pessoas que ainda não têm para oferecer e não têm culpa, pois é necessitado e precisa ainda só receber até o seu despertar. Que possamos compreender em nós a necessidade de nos amarmos para amar melhor o nosso próximo. Que todos possamos compreender a passagem do Evangelho de hoje, as reflexões do dia e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.